Ok, então vamos lá. Agora nós vamos falar dos lutadores. O Igor, dessa vez, se quiser, pode até responder. Por que acontece, né? Não só essa semana, mas eu já venho percebido isso de várias outras épocas, e também não só dentro da BWF, eu acho que eu falo, essa minha questão é para a luta livre nacional no geral, de todas as equipes. Que uma coisa que eu sinto muita falta é da interação dos lutadores com os fãs. Eu sinto uma certa dificuldade por parte dos lutadores em criar um vínculo com esses fãs, né? Pessoalmente eu não posso dizer isso, mas eu falo mais pela questão das redes sociais mesmo, né? Que é como eles podem se divulgar, né, podem divulgar até a própria empresa, né? Eu sempre preguei muito que, principalmente agora nessa época de pandemia, né, é um artifício que poderia ser muito utilizado, né, as redes sociais, né, para não deixar a BWF parada, né, entregar para o público ali um produto. Mas a minha questão mais é em relação aos lutadores, né, que eu sinto muito eles, às vezes, na hora de interagir com os fãs na defensiva, né? E não sei, eu queria mesmo saber se faz parte do treinamento ali da BWF essa questão, né? Até mesmo de como os lutadores vão se portar diante do público, né? Ou se isso é deixado a cargo deles mesmos, cada um controla isso, a rede social, faz o que bem entender. Como é que é esse trabalho mesmo da BWF com os fãs, com as mídias sociais mesmo? Eu sei que uma coisa que muito legal que estava acontecendo, até que eu fui lá ver no canal da BWF, era aquele top 5 melhores lutas, sei lá, do Igor, né? Que eu acho que era que era até uma questão que eu acho que é muito legal para apresentar os próprios lutadores, né, para o público, né? Então a pessoa vai lá, acessa, vai conhecer mais ou menos ali os lutadores, e às vezes eu sinto um pouquinho de falta, né, do pessoal ir, até aproveitar a internet para trabalhar um pouquinho o personagem, né, utilizar a internet melhor e criar esse link mesmo com os fãs. Então, eu queria saber como isso é trabalhado, se é trabalhado de alguma forma com os lutadores, como é que acontece. Não, Clezinho, na realidade a gente não se preocupa muito com isso em relação ao lutador. O que a gente pede, o Igor é testemunha disso, é que não se envolvam em polêmicas. Está acontecendo alguma polêmica na internet em relação a algum problema com o lutador. Galera, não se metam. Galera, deixa. O Igor antigamente era o rei de me arrumar confusão, porque ele entrava nos sites, entrava nos blogs, falava o que tinha vontade, mas eu que respondia depois. Então, até o que eu consegui podar, ficou mais velho também, se lascou. Mas isso eu peço para eles. Cara, tem alguma polêmica, tem algum problema, ou a empresa tal criou um problema assim, por favor, não se metam. Não se metam nesse aspecto. Agora, em relação a fãs, não, a gente deixa à vontade. Eu só peço que nas redes sociais tomem cuidado com o que vão publicar, porque sendo lutador, você deixa de ser uma pessoa, você passa a ser uma pessoa pública, né? Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado com o que vai publicar, porque você acaba sendo um formador de opinião também, e isso pode se voltar contra você. Então, é o que eu peço para eles. Agora, eles, contato com fãs, é que assim, também varia um pouco de lutador para lutador. Você pegar o Toco, Sim, por com exemplo, certeza. e da rede social. Ele deve ter 550 grupos, o Vini sabe disso, porque o Vini é 5 Toco, né? Então, varia um pouco de lutador para lutador, mas a gente nunca se meteu nesse aspecto em relação a fãs e lutador. A única coisa mesmo é isso daí. Por favor, cara, não se envolve em polêmica, não dá a sua opinião, porque a sua opinião pessoal pode refletir na parte profissional. Okay. Respondi. Eu vou, falando pela experiência de lutador, entrar até um pouco mais em dois aspectos principais. Primeiro, o Bob sim estimula e pede bastante que a gente tenha as redes sociais dos lutadores, evitar misturar pessoal com o do lutador, tanto é que a maioria tem o Instagram, o Facebook e outras redes sociais dos personagens. Eu não tenho, porque eu sou desleixado mesmo.
Já causei muito, o Bob já brigou muito comigo, eu larguei. E a gente vai... Tô falando por mim, tá? Não vou jogar todo mundo na rede. Se alguém quiser se expressar alguma coisa no chat, quiser concordar ou discordar, manda bala. Mas eu tomo muito cuidado porque são 2 pontos principais. Primeiro, nós não sabemos quem está olhando nossa vida na internet. Infelizmente, eu já tive casos de como é que se pode se dizer? Quem é esse cara? Mas é ligado com isso. Mas é ligado com aquilo. E inventa coisa, enfim, se envolve com trabalho, se envolve com vida pessoal de formas que não é legal. Eu tenho uma filha, outros lutadores têm relacionamentos e às vezes não é legal porque por qualquer motivo, não gosto do cara, vou falar mal da filha dele, não gosto. Eu me sinto não feliz e não contente em ter a minha vida exposta desse jeito. E segunda parte, isso é até uma coisa que eu vou falar da forma mais aberta possível que eu posso falar. Se vocês discordarem, vocês, por favor, dê o parecer de vocês. Mas a minha opinião, a minha sinceridade é o politicamente correto e essa forma de tudo tem que ser na vírgula, no mínimo detalhe, no cuidado para não ofender esse, no cuidado para não ofender aquele. É melhor a gente não... Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não falar. Porque o personagem é o insano Igor. O Bob já falou que quando eu falava na internet, eu falava tudo e mais um pouco. Se eu falar hoje, qualquer coisa, vai ter quem use conotação política para me denegrir, vai ter quem use conotação do politicamente correto para me denegrir. Tem empresas, a empresa que eu trabalho, e empresas que, enfim, diversas, que ficam de olho nisso. E se sai alguma coisa, eu falo uma vírgula que alguém não gostou, e essa vírgula chega na minha empresa, eu posso perder meu emprego, eu posso ter minha família ameaçada. É tão grande e tão complexo que, para gente que está vivendo na internet, para gente que está aqui como criadores de conteúdos, quando eu era Portal da Luta Livre também entendia dessa forma, é muito legal. Porra, vamos todo mundo interagir, vamos todo mundo participar, vamos todo mundo conversar, vamos todo mundo ver tudo. Só que tem uma vida por trás, cara. Eu não vivo de luta livre. Eu não estou sobre a asa de uma WWE. Infelizmente, mais uma vez eu falo, o Bob não tem essa possibilidade. A BWF, a Luta Livre Nacional, não tem essa possibilidade. Mas eu não estou sobre a aba de uma WWE que, se der alguma merda, um advogado vai me defender e eu vou ter meu salário garantido. Se der merda, eu perco meu emprego, eu perdi tudo. E aí? Fazer o quê? Isso é culpa dessa geração que tudo critica. Isso é culpa dessa geração que tudo aponta dedo. Isso é culpa dessa geração que tudo é problema para a gente ir lá e reclamar porque o lutador falou isso, o lutador falou aquilo, não sei o quê. Poxa, o Jeff falou uma vez num dos vídeos que eles fizeram no Power Bomb, que se você faz um comentário negativo com relação a um blogueiro ou a um adolescente, você pode desmotivá-lo a continuar contribuindo e criando o conteúdo dele. Imagina pra gente, lutador. E às vezes não é nem intencional. Às vezes eu tô falando alguma coisa, você interpreta do modo X, passa do modo Y, o fulano entende do modo Z, chega do modo W na cabeça da outra pessoa. E aí? Como é que eu vou ter controle? Eu tenho total controle pelo que eu falo e pelo que eu faço. Mas eu não tenho pelo que você vai entender e pelo que você vai passar. É esse X para mim, tá? Eu não estou falando por toda a BWF, por todos os lutadores. Eu sei que tem muitos lutadores que são completamente envolvidos. O Rafa Luque é extremamente entendido de internet. Tem lutadores de outras empresas que falam, então a minha defesa, a minha preocupação hoje em dia é essa, porque eu sou uma pessoa sincera e desbocada. Se eu falar alguma coisa você não gostou, você ir lá e cutucar o dedo na ferida, olha o quanto eu estou pondo em risco. Eu não estou afim de passar esse risco. Só mais uma coisa para colocar na sua resposta, Igor. É que tem um problema sério em relação aos fãs, como você perguntou. Uhum. Existem muitos fãs que querem trocar ideia, querem bater papo e tal, mas existem algumas armadilhas que são lançadas, e aí você às vezes conversa com uma pessoa num particular, num privado, e essa conversa acaba tomando uma proporção, porque essa pessoa pega a sua conversa. Hoje, no WhatsApp, o cara printa e manda para um, printa, manda para outro. Olha o que o cara falou, entendeu? Então, é complicado. Só para dar exemplo, eu
o Enzo até publicou no WrestleManiacos, a BWF está com a intenção de fazer o retorno aos shows com o público em agosto. Certo? Cara, para mim, eu não vejo a hora de voltar com o público. Eu não vejo a hora de ter gente gritando do lado do ringue, como os lutadores também não vê, e acho que todo mundo também está louco para ir num evento. Só que houve algumas conversas que chegaram a mim falando que eu era um louco, que eu estava fazendo um show em memória ao coronavírus, que eu era... Cara, você acha que eu vou fazer um evento? Está de braços dados com o presidente. Até nesse nível chegou. Eu Até falei nesse isso nível porque chegou. se o governo do estado de São Paulo, a prefeitura do município de São Paulo, autorizar eu fazer um evento com 30% de uma capacidade de qualquer lugar, eu posso fazer. Se eu estiver autorizado. Se eu não tiver, se não for autorizado, eu não vou fazer. Ou seja, eu fiquei tão feliz em, de repente, cara, vamos fazer um evento. Olha, o público vai poder estar de volta. Como eu fiz um cálculo que a gente nunca colocou mais do que 200, 300 pessoas num evento, eu vou pegar um lugar que cabe 1.000 pessoas, espalho ali e faço o espetáculo. Fiquei contente. De repente, chegam essas conversas para mim. É desmotivador, certo? Eu poderia chegar na rede social, falar isso, falar... Estou falando agora para vocês, porque é uma conversa franca. Mas já pensou? É desmotivador. Dá vontade de falar, quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Não vou fazer mais nada. Deixa quieto. Mas eu acho que os lutadores não merecem, e a grande maioria também que quer ver a gente sair dessa situação, quer ter um pouco de espetáculo, quer ter um pouco de alegria, também quer. Então, eu acho que eu deixei para lá, joguei uma pá de terra em cima e bola para frente. Eu tenho duas questões, uma sobre o que o Igor falou. Eu entendo todo a sua questão do personagem, o personagem é insano, o Igor, mas é tão difícil mesmo pensar antes de eu falar? Insano não pensa. Não, Então, tudo a bem, mas questão se a questão é não falar pra não... Ah, eu não posso falar porque qualquer coisa eu vou ofender alguém. Não, Pensa um pouco Vini, como você não ofende alguém. a questão é, o que é ofender alguém? Para você, uma coisa ofende. Para o Leandro, outra coisa ofende. Para outra... Pô, um exemplo. Não, você tá levando pro outro lado, Igor. Você tá ligado Exemplo. que não é assim, velho. Um exemplo. O Leandro fez um comentário no chat brincando, uga-uga. O outro ficou nervoso porque, não, isso é preconceito com os indígenas. Cara, a gente esquece Tudo bem, que a você luta não livre... acha... Tudo bem, você não luta acha que livre esse foi um é um comentário mundo de infeliz? Que Eu não o acho. Leandro mesmo disse que Não, foi não infeliz. acho. Na minha concepção, não é. Tudo bem, você é indiano? Você veio você é um índio? Vini, Então você não tem que entenda. achar. Começa por aí. Aí é que tá. É melhor eu não falar nada. Mas é só... Você mas pediu, Igor, você, é só pensar. você perguntou. Vocês perguntaram por que não interage. Eu falei a minha opinião. Agora você quer que eu fale o que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Não tô falando o que você quer ouvir. quer ouvir? A gente tá numa conversa. Eu tô tentando te dar o meu ponto. Eu ouvi seu ponto. Estou tentando te dar o meu ponto. Se você não quer discutir, então o intuito disso daqui não faz sentido. O que é pensar? Fala pra mim. O que é pensar é, eu tenho um personagem que ele é insano, eu posso me movimentar nas redes sociais pra atrair mais público, tanto pra mim quanto pra marca que eu trabalho, que foi o que você disse, é o seu trabalho. Então você tem que atrair mais pessoas pra conhecer o seu trabalho. De que forma a gente pode fazer isso hoje? Redes sociais? De que forma eu posso falar algo que não seja pejorativo ou que não agrida alguém e você sabe que dá pra fazer. Não é possível que não dê. E pra se adequar a isso, entendeu? Certo. Eu não vou entender o Igor, cara, mas eu também penso da mesma forma em relação a isso, porque se eu não puder, assim, cara, se eu parar para pensar, eu não vou emitir minha opinião. Você tá entendendo? Puta, eu entendo, Bob, mas é que eu não... Eu entendo, mas eu não concordo. Peraí, vou dar um exemplo para você. Eu tava no chat da TVWA. Aí... Pô, os caras começaram... Tava puta de uma luta legal. Tava lá, Fúria e o Alan Salles. A luta tava bacana, tava interessante e tal. Aí o pessoal, em vez de estar falando da luta no chat da emissora, estavam criticando a Ring Girl. Tudo bem, cada um pode emitir sua opinião, não pode? Então, como todo mundo criticou a Ring Girl,
eu também resolvi emitir a minha opinião e falei aquilo que eu tinha que ter falado na hora. Olha, muita gente gosta da Ringuel. Alguns doutores da luta livre não gostam. Cara, virou um negócio louco, né? É que eu acho que isso foi mais meme do que qualquer coisa, mas tudo bem. Pra mim, é uma coisa que... Usaram isso mais do que a proporção que deveria ter ganho. Ninguém sabia do que estava acontecendo, mas tinha neguinho mandando e-mail para a emissora, cara, sabe? Falando, criticando. Cara, manda e-mail pra gente, pega meu telefone aí, ó, Bob, cara, isso tudo é legal, mano. Pô, você não consegue mudar? Agora, você invadir um espaço de uma emissora que está abrindo a porta pra gente para criticar, eu me senti ofendido. E aí emiti a minha opinião. Aí teve 300 pessoas. Eu não quis ofender ninguém, pelo amor de Deus. Aí disseram, não, porque o Bob está contra o pessoal, os conteúdos, que fazem conteúdos e tal. Pelo amor de Deus, cara, nunca vou estar contra vocês. Muito pelo contrário. Tudo que eu vou fazer. Eu tenho uma testemunha aqui que é o Enzo. Tudo que eu vou fazer, Enzo, o que você acha, cara? Vamos fazer isso aqui, dá uma força para mim na divulgação. Ou até os outros também vêm falar comigo. Então, eu emiti minha opinião e fui crucificado. Desculpa, Bob, mas fui. Bob, esse é um ponto que, por mais que a gente discorde, eu acho que ninguém se ofende por ser chamado de doutor. Você não tá entendeu? Eu acho que foi mais a graça do negócio. Tipo, agora, se você, entendeu? A gente leva até na esportiva. Então é justamente isso. Por mais que seja uma opinião que as pessoas crucificaram, as pessoas discordaram, eu até também discordo, mas isso não ofende, porque ninguém vai se ofender por um doutor de internet. Doutorado, na verdade, é uma de respeito. Exato. Não, então, eu fiquei lisonjeado. Se você utiliza se você não nem consegue usar isso de uma forma pejorativa. Existem termos que, se você chamar uma pessoa, você tá usando aquilo de forma pejorativa. E por mais que você esteja querendo zoar ou falar mal da pessoa, aquilo não deveria ser um adjetivo a ser utilizado. Acho que é até simples se a gente parar pra pensar que... Não, cara, não deveria ter, é a minha opinião. O que foi feito, cara, um monte de rede social falando mal e tal. Falei, gente, eu só fiquei irritado e emiti a minha opinião. Até pedi desculpa depois, falei, o Enzo me procurou, falou, Bob, tá mó muvuca aí, cara, porque você falou assim. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Enzo. Você acha que eu quis ofender alguém, cara? Eu só quis pôr um ponto final naquele momento no chat da emissora. É só isso, porque ali não era lugar para isso. Acabou. É só isso que eu tentei e consegui, né? Porque eu desviei a atenção, joguei tudo para mim, né? Ô, Bob, foi uma jogada, deixa eu só complementar, até voltar aí ao que estava conversando com o Vini. Vini, o que eu quero que você entenda é que, assim, eu entendo quando você fala, tem que pensar o que você vai falar. Eu entendo isso. Tenho completamente entendimento e discernimento você tem que pensar e entender o que você vai falar. Eu sei disso. Porém, todavia, tem uma questão que, assim, tudo hoje em dia, isso é o meu ponto de vista, tá? Perguntaram o ponto de vista de lutador, eu estou dando o meu ponto de vista como um lutador. Hoje em dia, eu vejo tudo tão polarizado, tudo tão politizado, tudo tão de uma forma tão exagerada e até imbecil. Eu penso que é de uma forma até imbecil. Às vezes você não sabe discernir o que é brincadeira e o que não é. O personagem que eu faço e a forma que eu gosto de me comunicar não me permite. Entendeu? A forma que eu gosto de fazer o personagem Insano Igor é fazendo... Que nem eu tirei sarro do Mahu. Falei, aquele indígena trouxe lá do meio do mato. Alguém aqui se ofendeu? Não sei. Pode ter gente que se ofenda. Eu falei isso na televisão. E aí? Entendi. Tem gente que não se ofende. Tem muita gente que não se ofende. Tem gente que se ofende. Não posso perceber. Então, desculpa a palavra, de verdade, para todo mundo que está assistindo, até a Gabu que fez a pergunta, desculpa, Gabu, se o jeito que eu estou falando tá te ofendendo, mas tá tudo de uma forma tão boçal, você falar, o cara veio do mato, pode ser ofendido para alguém, pode ser ofensivo para alguém. Então, o pensar, aí depois acabou a luta, eu falei, o Bob não tem mocinho, só vejo as mocinhas.
Ai, nossa, o Igor falou que os lutadores são mocinhas. Ai, conotação sexista. Ai, não sei o quê. Já vira um mundo de julgamentos. Cara, é um show. Desliga a chavinha do que você tá julgando e assiste o show. O personagem insano, Igor, eu estou falando para vocês. É um idiota, um babaca, que pode ter todas as qualidades negativas que você imaginar. Porém, vocês entendem luta livre. Quem não entende luta livre não vai entender isso. Quem não entende luta livre vai apontar o Igor Lopes. Quem não entende luta livre vai apontar o cara da BWF. E aí vai virar igual o Speak Out. O cara da BWF falou isso contra os indígenas, então vamos mover uma ação contra a BWF, porque o cara falou isso e a BWF não fez nada. Olha o tamanho da merda. É tanta coisa pra processar que fica até meio louco de você entender. Então, Sim, assim, esse não dá pra lado, pensar- esse lado de separar exatamente a pessoa da obra, eu te entendo. Esse lado, sim. De você. O que é o personagem e o que é o Igor. Isso eu concordo. Eu tô dizendo. O meu questionamento foi muito mais na parte Igor mesmo. Que às vezes o cara que te vê como insano. Ele quer assistir, ele quer saber como que você quer te seguir. É por isso, a rede social ela é muito mais o cara querendo estar mais próximo de você do que o cara ser seu fã pelo seu trabalho. Ele quer saber como que é você. É esse o ponto que eu toquei. Que talvez fosse saber Aí é uma- diferenciar isso mesmo, sabe? Aí é uma questão de que, assim, eu, particularmente, não vejo essa necessidade. Eu cresci assistindo luta livre, cresci não, né? Eu fiquei velho assistindo luta livre, stream, baixando em torrent, eu não tinha rede social, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Agora eu quero saber que cor de cueca que o Undertaker usou hoje. Mano, eu quero que o Undertaker entre no ringue e arregasse o oponente dele. Ah, o que o Stone Cold Steve Austin faz depois das lutas? Eu quero que ele entre, bata a cerveja. Pra mim é outro tipo de. Por isso que eu tô falando, essa é a minha opinião. Outros lutadores com certeza vão te dar opiniões diferentes. E no que tange a parte do Insano Igor, como eu gosto. Tem que separar. O Insano Igor é o Insano Igor, é o lutador, é o personagem. O Igor é o Igor Lopes, cara. Exato. E aí, na hora que. Só que tem essa questão. Eu sou professor. Eu trabalho com formação de crianças, obviamente, de adolescentes. Um adolescente vê uma coisa que eu falo na internet, realmente, sem futuro. Mas viu o que eu falei na internet como Insano Igor, já chegou casos na escola da molecada. Olha, eu vi foto do professor mostrando o dedo do meio. Eu tive que pedir pro Bob. E tive que pedir, se eu não me engano, eu pedi até pro Enzo. E eu pedi pro Irã. Tudo que tiver do Insano Igor mostrando o dedo do meio, por favor, tire da internet, porque vai me causar problema no trabalho. Então tá um mundo tão louco, tá um mundo tão sem noção que, sim, eu consigo pensar, mas até onde o meu pensamento está abrangendo o que todo mundo quer ouvir? Até onde o meu pensamento está abrangendo o que todo mundo quer ver? Né? Desculpa se passou além do que deveria ter sido falado. Gabu, por favor, eu vi que você queria falar. É demais. Não, eu só queria complementar mesmo, porque esse termo politicamente correto, eu acho assim, né, tão fora de moda, né, gente? Porque eu acho que a questão não é nem ser politicamente correto, nem nada. Eu acho que, assim, você como lutador tem tem uma gama de coisas que você pode fazer, né? Eu acho que a maior referência como Rio, né, como vilão da atualidade, é o próprio MJF, que alopra todo mundo, que faz e acontece, né? E às vezes até passa um pouco do ponto, mas eu acho que eu faço muito uma comparação com aquela questão do limite do humor, né? Que acontece muito hoje, né? Qual é o limite do humor? Tem essa questão da luta livre, né? A gente às vezes nunca sabe quem é personagem, quem é a pessoa real. Então, assim, eu acho que nem é questão de ser politicamente correto, é porque realmente, né? Eu acho que também com a própria evolução do público, né? Começaram alguns assuntos, alguns temas a realmente serem tratados assim de uma forma mais sensível, né? Mas não que isso impeça de você ir xingar todo mundo e aloprar. Eu acho que, na verdade, isso até é um diferencial. Eu gosto muito quando o lutador veste essa camisa. Mas, não sei, eu ia falar o negócio de pensar antes de falar, mas eu acho que não cabe tanto aqui, né? Você já explicou, é só mais essa questão, né? Que acho que o público evoluiu e também seria legal se a luta livre evoluísse junto com a gente. Mas era só isso.